Olá, saudações a todos e a todas. Eu me chamo Vitor Hugo, eu sou formado em Ciências Biológicas aqui pela PUC Sorocaba em 2006. Concluí o mestrado em Diversidade Biológica e Conservação em 2011 aqui pela UFSCar de Sorocaba. E vim aqui hoje bater um papo com vocês sobre o que rolou ontem na audiência pública sobre hortas comunitárias em Sorocaba. E nessa oportunidade eu fui convidado a expor um trabalho desenvolvido durante a disciplina, né, ou seja, inserido no próprio currículo da disciplina de Biologia e Ciências, onde eu atuava na Escola Clotilde, aqui em Votorantim, né, e vou trazer um pouco desses resultados com um pouco mais de calma e tranquilidade, porque em 3 minutos realmente quero que cada um aí das pessoas que estavam ali como se fossem na mesa estendida, né, da Câmara, tiveram para poder falar. Então realmente vamos usar aqui da tecnologia, né, e das redes sociais e dos canais para que a gente possa endossar, para que a gente possa discutir melhor e trazer novas perspectivas para essa discussão que é tão relevante hoje, né? Infelizmente o Brasil vem retrocedendo, a gente está discutindo voto impresso ou não, a gente está revendo se a Terra é plana ou realmente ela tem um formato mais esférico. Então são tempos aí em que a gente precisa se manifestar, né? Tendo aí o conceito de político, justamente aquele ser que se preocupa com o bem comum, o bem de todos, o bem da coletividade, tem todos os requisitos e os critérios para a participação ativa na vida da sociedade, né? E assim o faz. Então, dessa forma, desse espaço, né, por mim ocupado hoje aqui dentro da Nativa Projetos, uma MEI, uma micro empresa individual, ou seja, quem faz tudo aqui sou eu e eu mesmo, com muito incentivo, carinho, amor e apoio da minha esposa Bárbara, né? Então essa coisa linda que vocês estão vendo não poderia vir de outro lugar senão dela mesma. Então aqui também fica registrado minha gratidão e que bom que você está aí, né, preso aí para poder discutir comigo um pouco do que rolou ontem e de quais são as perspectivas, né? Então, horta comunitária, começando assim por um resumo, né, do que rolou, falas muito bacanas, né? Então, acho que a gente percebeu que realmente a saída é coletiva, que a saída tem que estar no protagonismo da comunidade, da coletividade, ou seja, de modo comunitário, né? Porém, todos os atores da sociedade precisam estar envolvidos e a gente vai chegar lá num ponto exato dessa discussão, tá bom? Então, peço licença aqui para fazer esse convite para que vocês acessem as nossas redes sociais, né? Cada vez mais estaremos iniciando fortemente o projeto da Nativa, que eu vou apresentar aqui para vocês, mas também vai ter um momento específico para isso, tá? Então vamos lá. Aqui a nossa missão é visão e valores. Então eu preciso de um norte, né? Hoje aí com mais de 15 anos de atuação em diferentes áreas da minha formação, né? Desde a área da saúde eu já atuei em órgão público, né, do Departamento da Secretaria do Meio Ambiente, já trabalhei em empresa privada, hoje sou funcionário público, mas também já estou fazendo aí o meu pedido de afastamento e hoje sou focado em produtos e serviços e projetos, né? Digo produtos porque minha esposa também tem uma saboaria natural de mesmo nome, né? Onde a gente tem a mesma missão, a visão e valores. Então somos uma empresa realmente aí comprometida na promoção de consciência socioambiental por meio dos nossos projetos e que isso traga qualidade de vida e conservação da natureza, né? A nossa visão daqui bem pouco tempo, esperamos ser uma empresa reconhecida por estar conectada com a natureza, pautada pelo bem-estar
de todos os seres vivos, não de mim, não do homem, não da minha família, mas de todos os seres vivos, motivando pessoas a se aproximarem da própria essência. Nossos valores estão aí bem definidos embaixo, não vou ficar perdendo tempo de ler um por um e aos pouquinhos vocês vão conhecendo a gente, tá bom? Como eu disse, o meu nome é Vitor Hugo, de Campos Fonseca, sou professor, biólogo, mestre em biodiversidade e conservação e caso você se interesse pelo meu contato durante a nossa fala, eu deixo aqui o meu WhatsApp, tá? A nossa atuação vem sendo estruturada em diferentes eixos, como eu disse, desde que eu me entendo aí por um profissional, a minha atuação é bastante diversificada, então é justamente isso que eu estou trazendo aqui para a Naativa, desde consultoria ambiental na área de licenciamento, restauração florestal, que é a minha área de formação no mestrado, inclusive, então essa consultoria a gente também está disponível, projetos socioambientais que são desenvolvidos em parcerias com outras instituições. Eu também sou voluntário como responsável técnico da ONG Pé de Planta lá em Sorocaba, né? Digo lá porque estou em Votorantim, mas também onde desenvolvemos projetos que são modelos, são projetos que estão na vanguarda, né, desse tipo de iniciativa, onde o setor privado, a iniciativa privada investe na sociedade civil organizada, a sociedade civil organizada direciona os impactos do projeto para, né, a escola, neste caso que eu estou citando aqui, na escola pública, no município de Cotia, lá em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, e isso, né, se retorna aí para o bem do meio ambiente, da coletividade e de todos nós. Então isso é muito legal. Então vou falar um pouco aí de cada dos trechos que rolaram ontem, não vou me ater à nossa atuação, mas gostaria de deixar registrado. O que foi apresentado, então, por mim, lá ontem, na audiência pública, né, durante esses 3 rápidos minutos, foi este projeto que eu desenvolvi nesta escola pública, onde ao fundo você pode ver os nossos canteiros, né? E veja que aqui ao fundo você consegue perceber que era apenas grama, né? Grama, era um espaço gramado. Então a gente começou isso aí do zero, né? Muitas pessoas tiveram participação aí, fora os alunos, obviamente, porque isso foi construído com eles, mas tiveram outras pessoas, inclusive o Zamboni aí, eu peço desculpas a ele e a todos ontem que eu mandei para ele o login apenas dos participantes e ele, né, como vice-diretor aí da escola, um cara que deixou sua energia aí, entrou para acompanhar e na verdade deveria ter entrado lá no YouTube, né? E eu acabei ele orientando por engano. Então é isso aí, Zamboni, deixo aqui a minha reverência, Cláudio Zamboni, um excelente professor aí hoje como vice-diretor lá na diretoria de ensino de Sorocaba, que já me contatou aí para a gente, né, prosseguir e dar sequência e apoio a esse tipo de iniciativa. Então, veja que um projeto que eu estou apresentando aqui uma foto primeira, mas gostaria de falar com mais detalhes, mostrando umas fotos para vocês. Essa então, os nossos 3 canteiros, né, que depois a gente uniu, eles ficaram bem grandes, mas enfim, aqui está o início do projeto, né, o aluninho ali está carregando o desenho da nossa horta que a gente projetou. Aqui eu trouxe um antes e um depois, né? Depois aqui no dia do plantio, onde a gente conseguiu aí finalizar todo o processo de construção do canteiro, e quando então fizemos o plantio, tiramos uma foto, e depois que estava bem lindo aqui já, com bastante cobertura, né? Com bastante biomassa, com bastante diversidade, a gente tirou essa outra foto aqui. Então um projeto assim que realmente fica até difícil de a gente focar numa só qualidade de uma iniciativa como essa, que visa tirar os alunos do ambiente da sala de aula, aquele ambiente, né, quase militarizado, onde eles são postos em ordem, quase nunca podem escolher onde querem sentar, com quem conversar, cheio de grades, né, como a gente pode ver ali, um ambiente chamado de cela, que por pouco a gente chama de, né, chamado de sala, que por pouco a gente não chama de cela.
né? Então é um ambiente aí que realmente suprime não só a capacidade de criatividade dos alunos, mas de qualquer um, né? De qualquer um. Então a gente criando esse laboratório, esse novo ambiente, né? Que só pela modificação em si, que foi o que eu acho que ela é arquiteta, comentou ontem na audiência pública, só pelo ambiente, só pela estética, né, do local, você já se sente ali de que aquele ambiente é um ambiente cuidado, que tem uma boa energia ali e que as coisas ali, né, haja vista aí essas fotos, você pode olhar com cuidado e ver que é incrível o poder de transformação que essa ferramenta, né, de aprendizado e de muitas outras estratégias, que é a horta ecológica, e como que isso pode ser, casa completamente com os objetivos de uma escola. A pergunta é, né, por que a gente passa tanto tempo na escola e a gente não aprende a cultivar os próprios alimentos, a gente não aprende a fazer a gestão do nosso próprio resíduo, nosso próprio lixo, né? Então aqui na próxima foto, uma outra frente do projeto, né, foi o projeto de composteiras domésticas, onde a gente implantou algumas composteiras domésticas na escola e não basta apenas isso, não basta. Então o processo educativo ele é contínuo, é do início ao fim, precisa ser começado, né? Não adianta a gente querer implantar soluções que são tecnológicas e podem realmente ter potencial para contribuir na discussão, se a gente não educar as pessoas, sejam eles alunos e professores, e seja lá quem for, né? Sejam pessoas, né, que estejam dentro aqui desse planeta chamado planeta Terra. E eu digo assim que a dificuldade era que eu saía por exemplo, vou citar um caso aqui, né? Um caso não, vários, porque eu saía no horário do intervalo e no horário do intervalo eu monitorava então os baldes que eram direcionados para lixo mesmo, que vai para coleta pública, né? Ou os minhocários. Então se tivesse ali no lixo, no lugar errado, né, na lata do lixo, alguma casca, um pedaço de banana, de maçã, pô, pessoal, como assim? Sabe? Então, estratégias que faziam um pouco mais de barulho também, porque as pessoas precisam rever os próprios hábitos. E isso não é fácil, né? Isso não é fácil. A gente, né, habituado e acostumado a certas rotinas, então, quando a gente toca nesse assunto, isso também causa um pouco de desconforto, né? Para não usar outras palavras não apropriadas. Então, o que eu quero trazer, o que eu quis trazer com esse projeto, né, para a audiência pública, então é justamente, primeiro, atacar esses três objetivos, né? Porque aqui eu só mostrei, o projeto ele não foi concluído, ele é um tripé. Eu só mostrei 2 mecanismos aqui, a horta agroecológica, né? Ou seja, esses consórcios entre as espécies, o não uso de qualquer substância química, né? O que a gente usava era até nítido aqui nessa foto de baixo, que era a roçada dessa grama, toda essa roçada a gente fazia as leiras, aí na própria horta mesmo, deixava ali um tempo, revirava aquilo e a gente ia construindo os canteiros e a matéria orgânica com o próprio resíduo verde, né, do ambiente escolar. Então, assim, né, eliminamos quanto de volume, né, de grama simplesmente cortada que ia lá pegar uma carona com um caminhão de lixo da coleta pública, sabe-se lá para onde, né? Então, é muito importante que esses recursos sejam melhor aproveitados. São recursos, né? Com isso aqui a gente consegue gerar renda mesmo, muito espaço disponível, muito espaço. As escolas em si, e há espaços públicos como as UBSs, que só por serem fechadas, somente por serem fechadas, já levam vantagens em outras áreas que não são. O acesso é inquestionável ser um fator de degradação intensa.
né? E aí nós tivemos, aí eu volto a falar da minha atuação no pé de planta, né? Quando a gente ia lá, plantava as árvores, eu coordenei o projeto de restauração florestal durante esses anos passados em que a gente atuou nessa área. Hoje estamos focados em educação ambiental, mas já fizemos muito aqui em Sorocaba e região, né? No sentido de plantio de mudas. E o que a gente acabou percebendo e que fez a gente repensar justamente a direção da nossa atuação? As pessoas não precisam de mudas em frente às suas casas. Elas precisam da consciência de que aquelas árvores, espaços verdes como um todo, são importantes, e aí ela passa a cuidar desses espaços. Porque o que a gente via era as pessoas botando cavalo nas mudas, as pessoas botando fogo quando a gente fazia, né, a roçada, por exemplo, da mato competição, né, o controle das gramíneas em relação às mudas arbóreas é muito desvantajoso. Então precisa haver esse controle, né? E quando a gente fazia o controle, o pessoal ia lá e botava fogo, né? Houve casos em que o pessoal tirou o quê? Tirou bambu, tirou as estacas, né, os tutores das mudas. Enfim, várias, isso foram documentados, a gente tem denúncia, né, na questão de cavalos e tudo, para vocês verem a dificuldade. Então, só de ter um acesso restrito a esses ambientes, isso já é um passo muito legal, tá? E aí, das facilidades e das dificuldades também, né? Então, eu desenvolvi esse projeto enquanto professor. Então, pensa que eu tenho um currículo todo para seguir, a gente recebe um caderninho lá do estado, né? As minhas aulas são quase praticamente que são amordaçadas ali no assunto específico a ser dado no terceiro semestre do segundo ano. Enfim, são estruturas ainda que pensam a organização do pensamento e da didática de modo rígido. Inserir um projeto como esse no meio disso tudo é um desafio enorme, né? É um desafio enorme. Porém, agora então, mostrando os desafios e as facilidades, eu queria falar um pouco sobre... Então eu vou mostrar aqui, na verdade, né, para vocês um pouco mais de fotos. Acabei fazendo a fundamentação do projeto, quero mostrar um pouco de fotos, né? Então a compostagem, né, que se conversa então com os resíduos gerados na merenda escolar e que no final de um processo trazem produtos maravilhosos como esse que vocês estão vendo, e que além do mais, durante o processo de produção, serve, né, aqui uma etapa do monitoramento, né, os alunos medindo a cobertura do solo, em que o vegetal começa a projetar, né, e isso a cobertura do solo é um indicador extremamente importante. O solo jamais poderia estar descoberto, né, então você pode ver aqui entre o solo tem bastante gramínea, bem protegido o solo. E os alunos, durante esse processo, então, do crescimento dos vegetais, eles têm todo esse laboratório aí durante o monitoramento, tá? Aqui é um grande... Poxa, não posso... Ontem acabei até falando rápido demais e emocionado sobre a minha família e não citei esse camarada aqui que estava presente comigo, que foi um cara que foi de final de semana, quando estava todo mundo tranquilinho, nem aluno queria aparecer na horta, nem ninguém queria saber de nada, né? O camarada aí, o Daniel, me deu uma força muito grande, uma mente pensante, aí um garoto aqui do bairro também, né? Mora aqui no Jardim Paulista, aqui, Votorantim, então pô, um grande salve aí para ele, né? Essa foto aqui é a foto de um aluno, o Gabriel, esse aluno aí, poxa, foi realmente muito incrível a gente trabalhando com ele na horta. Ele se sentia assim eufórico, ele perguntava de mim para a família no final de semana, perguntava da horta, né? Aqui está o cuidador dele também de olho, sempre, né, facilitando. A gente trabalhava sempre em grupos, né, de trabalho, nessa ideia de que ninguém trabalha realmente sozinho, então a gente fazia grupos de trabalho, construía os grupos, e o próprio grupo do Gabriel é que fazia o esforço necessário para ele estar onde precisava estar, onde deveria estar. Então era um negócio muito legal assim, né? Os alunos realmente abraçavam
e ajudavam e faziam de tudo para ele estar perto e era realmente muito emocionante. E aqui foi uma intervenção de fim de ano, né? Uma intervenção de fim de ano, onde a galera ia entrar de férias. Eu queria proteger o solo da horta, não queria deixar o canteiro descoberto, enfim. Também queria fazer uma surpresa para o pessoal. E aí, quando a gente retornou às aulas, foi essa aqui a imagem que a galera tinha, voltando aqui dentro da nossa horta. Então, os girassóis floridos, foi incrível. E uma coisa que ficou bem marcada aí também no projeto. Agora, pessoal, então, nesse momento, poxa, que eu gostaria de deixar realmente as contribuições que eu acho que eu posso trazer aqui e que vão facilitar, né, justamente a gente responder essa primeira pergunta. O que falta para que esses projetos se multipliquem, ganhem visibilidade? Né? Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer nesse momento de audiência pública, de discussão de ideias, de conhecer outras iniciativas. O que falta, né? O que é comum para todas essas iniciativas que já acontecem em termos de dificuldade? O que será que é? Então, por um momento, pense quais serão as dificuldades que são comuns a todos os mais, acho que foram 20 iniciativas que tiveram. Quais seriam elas? Né? Então, a primeira delas, não só das pessoas já organizadas, mas da comunidade do entorno, do poder público, da iniciativa privada, de todos nós. A educação é de todos nós. Né? Ela não transforma, a educação transforma, não transforma... E como é que é a frase do Paulo Freire mesmo? A educação não transforma... Ela transforma as pessoas transformam o mundo, exatamente. A educação não transforma as pessoas. Aliás, a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas. As pessoas transformam o mundo. Tá? Então, gostaria de deixar como primeira contribuição a necessidade da educação ambiental na figura do grande mestre Paulo Freire, aí, utilizando uma escorregadia citação dele aí, mas só para trazer mesmo a importância do processo educativo da sociedade. Né? Novamente eu volto aqui a dizer que a gente está discutindo coisas tão básicas, né? Como voto impresso, necessidade ou não de vacinas, o negacionismo da ciência, enfim, tempos de obscurantismo muito difíceis, né? Então, sem dúvida, educação é um ponto a se ter muito cuidado, tá? Depois das pessoas sensibilizadas, né, que compreendam o problema, que enxerguem, porque às vezes a gente nem enxerga como um problema, né, ou às vezes a gente nem enxerga, há pessoas que não saem das suas bolhas, enfim, né, então a educação é importante nesse sentido, para que a gente conheça a realidade como ela é, ou seja, tire, né, todas as nossas miopias ou preconceitos que temos sobre a sociedade, para que então essas demandas reais, coletivas e urgentes sejam expostas, né? Então, o que precisa? Iniciativa, organização e protagonismo comunitários, né? Então, a minha fala ontem foi voltada nesse sentido, né? No sentido de que nós precisamos, enquanto sociedade, interagir como um todo, né? Como um todo, como uma rede, nesse sentido da figura que eu quis trazer aqui, onde a gente percebe bolhas, né? Mas essas bolhas, todas elas interagem entre si, né? Então, o protagonismo comunitário, o protagonismo popular, o protagonismo agroecológico, né? Nesse sentido, né? Enquanto movimento social, isso nunca pode perder a sua essência, nunca. Né? Mas é justamente essa a reivindicação, por mais sinergia, por mais fomento, por mais reconhecimento, justamente. Então, olha só que incrível, a Agenda 2030 já prevê uma pauta direcionada em 5 áreas de importância, né? Os chamados 5 P's: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Né? Então, uma pauta bem abrangente, já é uma pauta aí que vem juntamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
né? Uma agenda que começou aí em 2015, vai para 2030, até 2030, os 17 ODS, né? Então, desde erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes. E o 17 eu queria chamar a atenção aqui para parcerias e meios de implementação. Gente, não falta vontade popular. Se eu sair aqui hoje e perguntar no meu bairro, eu me proponho a ir em qualquer que seja o local para perguntar para uma pessoa na rua, um cidadão comum, uma cidadã comum: você gostaria de ter uma horta comunitária, sim ou não? Eu tenho certeza que as pessoas vão responder sim. Você gostaria de participar, sim ou não? Eu tenho certeza que as pessoas, em sua grande maioria esmagadora, se bem organizado, se uma horta com fomento, com transparência, com garantia de renda, entende? De um ambiente saudável, não dá o fundo do quintal para a pessoa, não dá o ambiente abandonado, né? Que também é legal, claro que é. Mas, gente, chega de miséria, né? Chega de a gente ter apenas o fundo do quintal. Vamos reivindicar de modo organizado, de modo transparente, as leis, os mecanismos que vão fazer isso tirar do papel, né? Então trago aqui a vontade política, mas não no sentido do vereador, no sentido do prefeito. Eu estou falando de uma agenda global de desenvolvimento. Então trago esse discurso de pensamento global para que a gente possa replicar dentro da nossa bolha, aqui em Votorantim, aqui em Sorocaba. Então, prefeita aqui de Votorantim, né, comentou numa publicação que gostaria, estou aberto, por favor, vamos marcar uma reunião, vamos sensibilizar empresas, né, como foi feito num projeto que eu vou apresentar aqui já. Né? Então, é o que? É o fomento da iniciativa privada, não o protagonismo, o fomento, né? De movimento social voltado à agroecologia, porque trata o bem comum. Meio ambiente é bem comum, pessoal. Não é o bem do meio, não é o bem do movimento social, não é o bem do capitalista, não é o bem do socialista. Não. A questão não é essa, é o bem comum. Estamos aqui trabalhando pelo meio ambiente, né? Então, o fomento da iniciativa privada é nesse sentido, né? Aqueles, de novo, chamam atenção, e dentro daqueles 3 minutos que eu tinha antes, né? Falei enquanto excelente profissional que a UFSCar forma. A gente forma pessoas que são ilustres, brilhantes, que atuam nos mais variados segmentos, né? Das suas áreas de formação, né? Então, esses profissionais precisam ter campo de atuação. Então esses projetos são sim campo de atuação, pessoal, né? Quanto à formalização disso, é necessário que a gente busque coisas que estão fora da nossa formação enquanto acadêmicos, né? A gente sai revolucionário da academia, porém a gente não tem a mínima noção de administração, a gente não tem a mínima noção de captação de recursos, de gestão financeira, né? Enfim, de planejamento, de saber o que é um projeto definido desde o primeiro plano de ação até com objetivo, com orçamento, com prazo, entende? Então, se a gente tiver isso bem definido, bem discriminado, bem amarrado, enquanto sociedade civil organizada, enquanto empresas, microempreendedores, enquanto grupos de estudo, universidade pública, movimento social, gente, essa é a sinergia. Na prática, então, aqui está o projeto que eu venho citar com a licença, né, porque participei enquanto voluntário lá da ONG Pé de Planta,
né? Participei do selo social enquanto a instituição esteve aqui em Sorocaba, no município de Sorocaba. O que essa instituição, que é o Instituto Abaçaí, que é um instituto de Santa Catarina, faz, né? Por meio do poder público, eles apresentam um projeto que faz justamente o que a gente precisa fazer. O reconhecimento de todos nós. Iniciativa privada, poder público, terceiro setor, e distribui todo esse pessoal aonde? Na atuação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, se eu trabalho com meio ambiente, por exemplo, sou biólogo, eu posso ver aqui vida terrestre, né, energia limpa, enfim, educação básica de qualidade. Eu vou encontrar a minha atuação dentro de uma agenda global, entende? Então, o Selo Social é um projeto que aconteceu aqui em Sorocaba, em mais de 13 municípios, então quis trazer esses indicadores porque são atualizados, entrei hoje no site. Então lá 13 municípios, dos quais 2 foram, um Sorocaba, o outro Votorantim. Eu participei e a gente certificou a instituição Pé de Planta nos 2 municípios, né, por meio desse projeto Selo Social, que então faz o quê? Une esses atores que atuam nos mesmos objetivos de desenvolvimento. Apenas por esse encontro, apenas por essa rede de contatos formada, né, o impacto, então olha só que legal, 600 organizações já participaram, né, e mais de 2.390 projetos executados com mais de 7.300 impactos sociais, tá? Então, não estou inventando a roda, né? Quem é o garoto que botou a camiseta para falar, a camisetinha de gola para, né? Então não estamos inventando a roda, não estamos apenas alinhados com a agenda global de combate à pobreza, à miséria e à degradação ambiental. Então, para concluir, a conscientização ambiental de que a solução desses problemas só será possível com a participação ativa do mundo empresarial. Se já temos um grande desafio e não contarmos com o mundo empresarial, como é que vai ser? Kofi Annan, quando era secretário-geral da ONU, ele disse assim: as soluções para a pobreza, a degradação ambiental e os outros desafios não poderão ser encontradas se o setor privado não estiver envolvido. Tá? Então, é óbvio que a iniciativa privada precisa estar alinhada com essa discussão. Então, ontem, na audiência pública, não vi nenhum dono de empresa, não vi nada disso. Raras pessoas, se tiverem, desculpa, não vi. Né? Mas realmente eram mais atores que realmente já estavam com a mão na massa, cheia dessas dificuldades todas que estamos aqui relatando. Né? Então, volto a chamar a atenção por essa agenda global. A gente tem outro exemplo aqui do Pacto Global, lançado em 2020 pelo Kofi Annan, né? Para alinhar, que as empresas alinhem as suas estratégias de operações a 10 princípios universais das áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Né? Então, realmente não é uma agenda de biólogo maluco, não é uma agenda da agroecologia, não é. É uma agenda universal. Né? É uma agenda universal. O que a gente precisa é se alinhar. Cada um dentro daquela bolinha ali, mas com uma atuação em rede. Cada um com a sua colaboração e todos envolvidos na causa e com responsabilidade. Tá? Então, basicamente, o meu recado que eu gostaria de ter dado ontem, em 3 minutos, era esse. Com certeza tem muito mais coisa a ser falada, né? Queria agradecer aqui pela oportunidade de ter participado ontem, pelo aprendizado, né? Ver o Fernandinho, a doutora Karina, o André também, pô, foi incrível, né? Além das outras iniciativas apresentadas, vários colegas, o Rafa, né, apresentando o trabalho dele na Fundação Casa, enfim, as psicólogas, né, a psicóloga trabalhando na UBS, junto com a professora de Educação Física, enfim, são inúmeras as possibilidades, mas a gente precisa de apoio, de mecanismos claros na lei
que favoreçam, né, que favoreçam a demanda e a oferta desses recursos, né? Como bem colocou a Dona Maria, que paga R$ 50 para o moço lá ir revirar a terra, porque a terra é muito dura, né? Então, cadê os voluntários, né? As pessoas para ajudarem na horta lá da Dona Maria, né? Então a gente precisa de mais, a gente precisa não só das pessoas, muito longe aqui fazendo algum pré-julgamento de quem ajuda ou não ajuda, ou cadê as pessoas, mas sim da responsabilidade que todos os segmentos da sociedade têm, poder público. Então gostaria de parabenizar a vereadora Fernanda Garcia, que promoveu essa audiência pública por meio da sua assessoria lá, que entrou em contato, um contato tão cuidadoso, carinhoso com a gente, que foi a Juliana. Então muito obrigado por eu ter participado ontem, né? A Karina fez esse intermédio aí, porque lembrava do meu trabalho. E é isso, gente. A gente precisa estar junto, afinado, na mesma sintonia. Ninguém precisa sair da sua bolha, mas as bolhas precisam né, ter uma sinergia entre si e todos em prol de um bem comum, né, nas pautas aí de degradação ambiental, de mudanças climáticas e de avanço da fome e da miséria, principalmente aqui no Brasil, em pleno 2021. Tá bom? Então esse é o meu recadinho. Há outros projetos da Nativa que eu gostaria de apresentar, mas não é o momento. Esse momento vai chegar, tá bom? Então, gratidão a todos que estiveram aqui até agora. Vou interromper a minha gravação e até a próxima. Tchau!